Tiago. Oi. Você está há muito tempo no Cruzeiro. Você ama o Cruzeiro como eu? Eu amo ser cruzeirense. Amo o Cruzeiro, sim, né? Apesar de ser profissional, o Cruzeiro faz parte da minha vida, né? E muitos anos atrás, em 97, eu vim aqui fazer um estágio e eu não... Ninguém me conhecia como treinador de futebol. E o Cruzeiro abriu as portas para eu vir aqui fazer o estágio, que foi muito importante na minha formação. Então, eu tenho muita gratidão pelo Cruzeiro e procuro devolver ao torcedor do Cruzeiro todo esse respeito, esse carinho que ele teve comigo lá no passado. Que legal. Parabéns aí, viu, Luiz? Agora vamos lá. Mano, falar desse passeio que o Cruzeiro deu hoje aqui no Milheirão para cima do Patrocinense, dessa classificação. E eu já deixo até uma colocação para você, que é a seguinte, que muitos perguntam isso e ficam imaginando, quando chegar a hora do Thiago Neves estar pronto, parece que o mais difícil não vai ser escalar ele não, porque craque é fácil escalar, né? O mais difícil vai ser você fazer a sua opção, a sua escolha, se é que você não tenha dúvida para isso. Mas primeiro, claro, o que vale é a sua avaliação dessa apresentação e desta classificação. Primeiro, dizer que a gente está muito contente com o que viu em campo, que a equipe produziu, com o placar que conseguiu fazer, né, que não é muito comum já nesse momento de disputa, que começa as eliminatórias numa quarta de final, com o comportamento dos jogadores para construir a vitória, né, o entendimento de que jogo que estava sendo jogado, independentemente do adversário que estava na nossa frente a ser batido. Então, essas coisas são comportamentos de uma equipe vencedora, e quando chega na hora da decisão, precisa mostrar sua cara como o Cruzeiro mostrou hoje. Isso sem dúvida nenhuma, nos deixa muito felizes. Eu não vou ter nenhum problema para colocar o Thiago em campo. Meu problema vai ser quem eu vou tirar. Né? Esse é que é o problema. Mas a gente vai resolver, como a gente resolve todos os assuntos aqui, com a confiança que os jogadores têm no trabalho que a gente faz. Eu acho que mais do que tudo, das escolhas, é o técnico poder ter jogadores que não deixem o nível da equipe cair, que era uma coisa que a gente sofria um pouquinho no ano passado e detectou que é aí que nós tínhamos que atacar. Porque quando descansa um jogador como o Rodriguinho descansou na quarta-feira, você vê a resposta diferente que vem no jogo seguinte, porque o jogador está mais inteiro, ele está com mais saúde, e isso faz diferença, né, em pequenos detalhes de uma disputa parelha, como são os jogos decisivos que agora começamos a enfrentar. E que certamente serão assim no Brasileiro. Né? Nós jogaremos jogos numa quarta-feira, daqui a pouco não vamos poder repetir a equipe no sábado ou no domingo, mas vamos ter jogadores que preencham as vagas, aquelas vagas que você tem que ter, o jogador com característica específica para fazer bem aquela função. E hoje a gente está muito satisfeito com o nosso elenco por isso. Mano, primeiramente, muito boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação. Queria que você falasse que muitos jogadores do Cruzeiro, quando conversam com a gente, eles sempre falam, quando a gente pergunta de entrosamento, como o encaixe do time do Cruzeiro é tão perfeito como vem acontecendo, e essa evolução vem acontecendo a olhos vistos. Hoje foi uma grande parte do que o Cruzeiro fez. Como é que o entrosamento que o Cruzeiro vem trazendo, vem carregando com ele já de um trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, e como isso tem feito para que os jogadores novos que chegaram esse ano e que demandariam uma adaptação ao estilo de jogo, à proposta que você encaminha aos jogadores, como que isso tem facilitado para que esses novos jogadores não sintam tanto e façam com que o Cruzeiro tenha tido grandes jogos e grandes apresentações esse ano. Hoje mesmo o Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel simplesmente foram sensacionais dentro de campo. Bom, a vantagem está exatamente num trabalho mais a longo prazo que a gente conseguiu fazer com que se tornasse realidade aqui. Nós temos uma ótima base que se mantém durante esse tempo que eu estou aqui, com poucas variações, e essa base sustenta a chegada de novos jogadores e adapta esses jogadores com mais rapidez. A ideia de jogar futebol ela é clara e bem
desenvolvida por esse grupo, então aqueles que chegam não têm tanta dificuldade assim, não precisam tanto tempo. E a outra coisa é que quando nós vamos buscar um jogador para esse elenco, nós sabemos que característica nós precisamos para completar as opções que já temos aqui. Então, isso tudo, quando se consegue num clube estender um trabalho maior, é a grande vantagem que a gente tem em relação aos demais. Falando nesse complemento, um dos atletas que chegou por último, o Marquinhos Gabriel, ele destacava que o Cruzeiro fez o jogo ficar fácil. Se esperava uma retranca, um time mais fechado do Patrocinense, que seria normal, mas foi realmente isso? Dentro da característica do que o Cruzeiro propôs, a partida acabou ficando fácil? O jogo é jogado por duas equipes, né? É óbvio o que eu estou falando, mas às vezes parece que é uma só. São duas, né? E que uma faz interfere na outra. Por isso que eu estou me referindo a isso. O Patrocinense saiu com linha de 5 atrás. 3 centrais e 2 laterais para fechar todos os nossos espaços. Mas o Cruzeiro teve competência para trabalhar bem a bola, saber que estava enfrentando uma equipe com linha de 5, nós nos preparamos para essa possibilidade. Saber como se comportar em situações como essa, né? Rodriguinho passou a ter uma função um pouco diferente a partir do momento que nós vimos que eles estavam com 3 centrais. E fizemos um gol cedo, que também é importantíssimo para você fazer um placar tão dilatado com uma produção de equipe como nós conseguimos fazer. Certamente, se demorasse um pouco mais, eles ganhariam mais confiança, né? Nós poderíamos perder um pouco dessa nossa mecânica natural, e o jogo é jogado dessa maneira. Mas os méritos, sem dúvida nenhuma, do nosso lado, foram dos jogadores que souberam entender bem, fazer a movimentação bem sincronizada para tirar vantagem da qualidade que a gente tem. A parte do adversário, cabe ao adversário entender o que aconteceu. Ô, Mano, hoje você optou pelo Lucas Silva, né, para formar a dupla ali com o Lucas Romero. O entendimento que eles tiveram da partida e qual foi a importância disso para já iniciar desde lá de trás as jogadas do Cruzeiro para fluir facilmente esse jogo hoje aqui? Eu penso que qualquer dupla de volantes nós estamos produzindo bem, né? Semana passada, no jogo passado, jogamos com Ariel e Henrique. Hoje retornamos Lucas Romero, que queríamos que descansasse também um pouco no meio de semana, para rodar os jogadores, fazer com que todos se sintam importantes, se sintam comprometidos nessa ideia. A ideia está clara em termos de posição de volantes. Os volantes que estamos jogando, todos eles estão fazendo dupla função, como eu falei. São 2 camisas 5. Que jogam em linha e que revezam a saída, hora pela esquerda, hora pela direita, dependendo de como a jogada se desenha para nós fazermos as movimentações. Isso dá uma segurança em termos de linha, onde o adversário sempre tenta construir suas jogadas, eles marcam, né, bem. Nós defendemos quase sempre com 2 linhas de 4, o que fecha bem o setor antes da nossa última linha defensiva, e os volantes têm uma função central que todos eles sabem fazer bem e também sabem iniciar bem as jogadas com qualidade, que hoje é fundamental na linha de volantes. Mano, você é considerado um treinador que sempre tem defesas muito fortes. Na sua trajetória como treinador e até mesmo no atual momento que vive o Cruzeiro hoje, é o time mais ofensivo que você já treinou, já trabalhou, até mesmo por causa das características dos jogadores no atual elenco? Olha, os times não são ofensivos no papel, né? Os times são ofensivos na prática. E o que mais importa numa equipe de futebol não é de onde saem os atacantes, né? É quantos chegam para você construir uma jogada forte de ataque. O que nós estamos trabalhando é para melhorar a nossa chegada ofensiva, porque temos jogadores versáteis para fazer isso, né? Sem perder a competitividade necessária, porque nos primeiros jogos do campeonato nós também marcamos gols, mas sofremos. E as vitórias escaparam.
Então não adianta nada eu ganhar ofensividade, meu time chegar muitas vezes lá, se lá atrás fica exposto a equipe, ou a equipe fica exposta, e aí em jogos grandes os outros também têm muita qualidade para aproveitar as suas oportunidades. Então eu sempre procurei fazer isso, né? Se eu não estiver enganado, alguns anos atrás, meu ataque no Grêmio foi um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, se não me engano, em 2006, isso. No Corinthians, uma época, meu ataque era Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. E meu volante era Elias, que hoje estão colocando de meia, porque acho que ele não é defensivo o suficiente. Então, só olhar um pouquinho para trás. Eu não me preocupo muito com essas coisas, não, porque eu sei que são questões que hora interessa levar para um lado e hora interessa levar para o outro lado, né? Respeito a opinião de todo mundo, mas acredito numa ideia de jogar futebol, desenvolvo ela com os meus jogadores, faço eles acreditar nessa ideia para se comprometer e fazer tão bem como às vezes conseguimos fazer, às vezes não conseguimos fazer tão bem porque do outro lado tem qualidade e não nos deixa fazer. Mano, me permita fazer 2 perguntas para você. A primeira é, amanhã completa 1 mês que o Cruzeiro não sofre gols. O último gol que o Cruzeiro sofreu contra a equipe da URT no dia 24 de fevereiro. Aquele empate de 1-1. De lá para cá, 5 jogos, com 14 gols e nenhum sofrido. Eu gostaria de saber de você esse entendimento que a equipe está tendo nessa parte defensiva. Porque você tem, nos 5 jogos você girou a equipe e parece que o entendimento foi o perfeito. Não tomou gol, então perfeito. E a segunda colocação é, o Cruzeiro passou para a fase semifinal. A primeira partida já é no outro final de semana e o Cruzeiro tem um jogo no dia 3 contra o Emelec, lá no Equador. É do seu interesse, dentro do seu planejamento, dentro da sua equipe técnica, pedir a antecipação desse jogo para o sábado, para que você possa ganhar mais um dia? Olha, a gente sempre trata as questões um pouquinho à frente delas se aproximarem, né? Me parece que aqui a condição é o seguinte, que uma das 2 equipes, se Atlético e Cruzeiro avançarem, uma delas vai fazer o jogo no sábado e outra vai fazer no domingo. Nessa aqui nós jogamos no sábado, então é bem provável que na outra jogaremos no domingo. Essa é a regra das questões, né? E a gente tem que caminhar dentro da regra, porque ora a gente é beneficiado, ora é um pouquinho prejudicado. Então vamos ver, se for possível jogar no sábado, certamente seria melhor para um representante brasileiro, um representante mineiro, né, que deveria ser protegido pela sua federação para que disputasse melhor um jogo de Libertadores, como é o caso que se faz em todos os outros países. Mas vamos obedecer a regra da coisa como ela tem que ser. E a primeira colocação sobre a questão do entendimento da equipe nesses 5 jogos que não sofreu o gol? O entendimento ele é bastante claro. Todos sabem o que nós temos que fazer e da maneira como fazemos. Às vezes chega um jogador novo, como chega o Orihuela, então temos que ter um cuidado um pouco diferente. Um jogador novo como chegou Dodô, para participar desse sistema. Um jogador que há bastante tempo não estava conosco, que é Fabrício, então precisa ser reintegrado nessa nova maneira de jogar, porque outros jogam de maneira diferente, né? Então a gente vai buscando ajustar com esses novos que chegaram as questões padrão de movimento, né? Quem pega a passagem final, quem pega a jogada de profundidade, onde vai estar posicionado esse jogador para fazer isso, essas coisas são padrão em qualquer circunstância. E então você tem que executar bem. E isso foi que melhorou nesses últimos jogos para a gente sofrer poucos gols, ou quase nenhum nos últimos 7 jogos. Ô, mano, a gente vê uma superexposição na mídia nacional, e torcedores também, do Flamengo, do Palmeiras, pelo elenco que formaram, riquíssimos. Mas quem está comendo a bola no ano é o Cruzeiro. O único invicto dos 40 times, muito baseado numa formação já de alguns anos para cá, da sua permanência no Cruzeiro também, e reforçado, porque ninguém fala mais no Arrascaeta. Fala-se muito no Marquinhos, Rodriguinho, onde é que o Thiago Neves vai entrar, se é que ele vai entrar titular. O Cruzeiro precisaria ter uma exposição melhor, ou você entende que,
mineiramente, comer pelas beiradas é mais negócio? Penso que sim. Eu prefiro que os outros tenham mais exposição. E é natural que clubes de mais do centro do país, do eixo Rio-São Paulo, com torcidas como Flamengo, como Corinthians tem, e com o investimento que Palmeiras tem feito aí nos últimos anos, que é muito acima de todos os outros, ganhem um espaço um pouco maior. Isso, sinceramente, não tem me incomodado muito, até porque os resultados têm sido bons na hora que vale mesmo. E é isso que fica marcado, isso que fica guardado no futebol. E é isso que nós queremos. Nós queremos a exposição na hora certa. Mano, duas questões, como diria um companheiro. O Rodriguinho chegou a 5 gols em 7 jogos. Até tá acima da expectativa. Você esperava isso mesmo dele num jogo decisivo que era para decidir. Ele decidiu, botou bola na trave, enfim, fez uma atuação aí de gala. Acho que até está um pouquinho acima. Você falou do Thiago, se você pretende usar o Thiago já nesse jogo contra o Deportivo Lara, e se você espera a mesma postura do adversário da Venezuela, como mais ou menos aconteceu contra a Patrocinense. São níveis de competição diferentes. Nós sabemos que o nível de competição é diferente, que quem chega numa Libertadores, mesmo que não seja um clube de tanta tradição, traz no seu grupo, na sua equipe, os melhores jogadores dos seus respectivos países, né? E estamos vendo aí que todo mundo está jogando bem. Vimos a Venezuela jogar com a Argentina. Acho que vocês devem ter visto, né? Vimos o Panamá jogar com a seleção brasileira hoje. Com a qualidade menor, a Venezuela com a qualidade bem melhor de jogo, de futebol jogado. Vimos a Venezuela ser melhor que o Brasil no Sub-20. Então, certamente vai vir um time venezuelano com qualidade para jogar um futebol que nos crie dificuldade, sim. Não temos ilusão. A Libertadores não permite ter ilusão. Se você se iludir, você paga caro por isso, né? Mas se o Cruzeiro tem condição de fazer um jogo bem jogado, claro que tem, né? Pode ambicionar a vitória se jogar bem, como vem jogando nos últimos jogos. Mas vai ter que manter esse nível de concentração. Eu tenho certeza absoluta que vamos estar nesse nível na quarta-feira. O Mineirão deve estar lotado, porque essa é a competição do sonho do torcedor, né? Conseguimos fazer uma vitória difícil fora de casa. Não podemos, né, negligenciar e perder, por isso, uma oportunidade de conseguir a segunda vitória consecutiva. Então, vamos nos preparar para isso, mas sem a ilusão de que podemos encontrar facilidades antes da hora. Podemos construí-las dentro do campo, baseado na competência que nós temos que ter para jogar um grande jogo. Mano... Rodriguinho, pois eu acho que o Rodriguinho aí andou guardando esses gols aí lá no Egito, ele não fez, coisa e tal, aí soltou aí, né? Essa função, eu já falei sobre isso, vou repetir. O jogador que faz essa função no Cruzeiro faz gols. Essa função que o Rodriguinho estava fazendo, essa função que Thiago Neves fazia antes de sair da equipe, antes de Rodriguinho chegar. Porque nós trabalhamos, a equipe trabalha para essa função, né? Agora temos um jogador à frente dessa função que faz pivô como poucos jogadores no Brasil, que é Fred. E que já começa a se encaixar na movimentação natural da equipe, numa condição física melhor, né? Numa confiança que se restabeleceu depois da lesão grave, que o afastou bastante tempo no ano passado. Sempre fez gols, né? Também é muito inteligente. Hoje foi possível, né? Nós assistimos várias jogadas de muita qualidade de execução. Então, Rodriguinho vai estar aí nessa hora, entra bem na área, preenche bem o espaço. Nós trabalhamos com 2 jogadores de lado que constrói, né? Diferentemente de algumas equipes que às vezes tem só um atacante de profundidade, que se discutiu muito aqui no Cruzeiro sobre isso. A gente esqueceu rapidamente que Arrascaeta não era um jogador de profundidade e Robinho nunca foi um jogador de profundidade. São jogadores que também constroem jogadas. Então,
a gente vai se adaptando à característica deles, fazendo pequenos ajustes para tirar o melhor desses jogadores todos, mas estamos muito felizes com o Rodriguinho que chegou, assim como estamos com o Marquinhos, Gabriel, como o Dodô já começa a entrar numa condição também muito boa, né? E os jogadores estão aí para isso mesmo, acho que encontram um ambiente muito bom, muito saudável, com muita qualidade de jogadores de alto nível. Mano, boa noite. Boa noite. O torcedor do Cruzeiro, até de forma natural, tem uma ansiedade por esse jogo de quarta-feira, o primeiro da Libertadores em casa, até mesmo porque já houve 2 adiamentos dessa partida. O Cruzeiro pode manter esse mesmo ímpeto, até mesmo ofensivo, o torcedor se embalou com a goleada, 5 gols, então já pensa em um estilo de jogo, quem sabe, parecido para quarta-feira. É Libertadores, a gente sabe que é uma competição diferente, os próprios atletas têm uma situação anímica também que muda, você falou em concentração, mas dá para o Cruzeiro manter esse mesmo ritmo dentro de campo também contra o Deportivo Lara? A intenção é fazer sempre um jogo com intensidade forte, mais ainda na Libertadores, que exige essa intensidade maior do que um campeonato estadual como nós estamos jogando aqui o Mineiro. Tá? Mas o jogo de futebol não é jogado sozinho e também não vive só de boas intenções, que provavelmente são as mesmas do lado de lá, nos neutralizar, jogar no contra-ataque, fazer com que a gente apresse o jogo e ceda espaços importantes para o adversário. Então vamos ter que ser maduros, o torcedor também, se trata de um jogo grande, um jogo de Libertadores, e o torcedor do Cruzeiro tem muita experiência em Libertadores, ele já sabe como é que se joga, então eu tenho certeza que vai estar muito ao nosso lado. E nós vamos buscar uma boa atuação, sem dúvida nenhuma, porque entendemos que esse é o caminho de construir vitórias. 2 gols rapidinho, 15 minutos, em 23 minutos. Depois, no segundo tempo, voltou em 4, fez 2. Existia preocupação de matar isso rápido para poder descansar esse time? E uma outra coisa que você falou, o negócio do Fred. Você tem pensamentos de futebol de salão para botar um jogador como pivô? Porque eu vi que ele sai e 2 estão entrando. Quer dizer, tem isso também? Você já tem esse... Essa é uma movimentação natural para quem trabalha com pivô, né? Não adianta nada você fazer pivô se outros 2 jogadores não fizerem a ultrapassagem no momento certo, porque a jogada sempre vai retornar se você não tiver ultrapassagem. E o adversário quer que ela retorne. Então, são jogadores que têm um ótimo entendimento disso, são jogadas absolutamente naturais que, bem executadas por eles, tornou o jogo, né, bem com um placar dilatado. O nosso adversário iniciou com linha de 5 e no segundo tempo, quando estava perdendo de 2-0 e voltou do intervalo, tirou um dos centrais e subiu a linha para nos pressionar mais alto. O espaço apareceu mais espaço do que tinha no primeiro tempo e nós soubemos aproveitar logo, né? E definimos o jogo, o que deu uma possibilidade boa de administrar melhor o jogo, sem dúvida nenhuma, né? Embora a equipe tenha criado até os 43 do segundo tempo, buscando a construção de jogadas e a marcação de gols. Acho que 5 está de bom tamanho, até para mim está de bom tamanho, né? Boa noite.